Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais um sábado com muita luz e muita paz aí para todos nós. Muita alegria para o seu coração, porque junto com esse sábado lindo que se inicia, começa também mais uma pílula do nosso amado evangelho de hoje. Meus amigos, existem algumas verdades que são inquestionáveis, né? Uma delas é, quando você dá o primeiro passo, os próximos virão na sequência. Ontem, na pílula, eu contava para vocês a história da mulher hemorroíça. Uma história emocionante, muita gente comentando, graças a Deus, né? Se sentindo identificado, porque realmente as histórias de Jesus ultrapassam a barreira dos séculos e tocam o nosso coração, né? Nos inspirando a seguir adiante. E aí surgem as reflexões, né? Quem ouviu a pílula de ontem deve se lembrar que quando a gente falava da história daquela mulher que toca as vestes de Jesus, né, e fica curada pela força da sua fé, aquilo não aconteceu por acaso. Claro que ela ali estava tendo a recompensa de todo um trabalho que ela já estava fazendo com ela há mais tempo, de melhoramento íntimo, de aperfeiçoamento moral, a ponto de merecer dessa graça do Cristo. Então, os questionamentos que normalmente surgem dão nota do tipo: será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que dá tempo para mim ainda mudar a minha vida para melhor? Ai, mas parece que é algo tão difícil, né? Algo tão distante. E é aí que entra a importância desse grande, famoso primeiro passo. Olha, meus amigos, tem algumas frases prontas, né? Essas frases que a gente sempre repete, mas elas são verdadeiras. Então nós vamos continuar repetindo. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo, não é assim? Todo grande discurso, ou uma pílula pelo menos, né? Começa com a primeira palavra, não é? E qualquer jornada vai começar com a primeira atitude. Então, quando a gente pensa em melhorar a nossa vida de alguma forma, de alguma maneira, é claro que o primeiro passo é fundamental. E por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muita gente boa, muitas pessoas que têm um coração muito bom, mas postergam demais. Né? Tem muitas pessoas que querem melhorar a sua vida, já tomaram a decisão de melhorar a sua vida, mas vive sempre deixando para o dia seguinte. E já te ocorreu que talvez esse dia seguinte não chegue? Já te ocorreu que talvez um dia você acorde e descubra que desencarnou, que a vida física acabou e aí já não vai dar mais tempo de ficar postergando ou protelando? Então, nós precisamos agir no momento presente. Se você sabe que pode e deve melhorar alguma coisa na sua vida, meu amigo e minha amiga querida, faça agora. Porque a única certeza que a gente tem da nossa vida é o momento presente. Essa coisa de ficar adiando, 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 né? Ano que vem eu começo uma vida nova, não é assim? Semana que vem eu começo a minha caminhada, não é? Daqui a alguns dias eu começo a ler esse livro, daqui a sei lá quanto tempo eu vou ligar para o fulano para tentar fazer as pazes com ele, daqui a tanto tempo eu vou procurar o meu médico para fazer aquela consulta que eu preciso, daqui a tanto tempo eu vou fazer ABC, não importa. A gente vai fazendo planejamentos para o futuro de postergação e evitando tomar a decisão agora, no momento presente. Gente, não há melhor hora para decidir algo importante do que o momento atual. Não adianta. A gente fica tentando se enrolar. A verdade é essa, né? Quando nós estamos dominados pela preguiça e pelo medo das consequências das nossas decisões, a gente enrola e começa a inventar um monte de desculpa para não agir. Isso é perigoso. Por quê? Porque o tempo vai passando e você perde oportunidades maravilhosas de crescer espiritualmente. Não faça isso. Né? Da mesma forma que a gente não deve agir de maneira intempestiva, de maneira inconsequente, nós também não devemos postergar, de maneira indefinida, indefinidamente. Então, a pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse sábado maravilhoso, quer estimular você a dar o primeiro passo rumo a uma vida melhor, a fazer as mudanças que você necessita para merecer atrair a benevolência divina por mérito e não apenas pela grandeza de Deus. Poxa, a gente tem que fazer a nossa parte, não é não? Nós precisamos melhorar sim, cada um de nós, né, que sabe de si, precisamos melhorar sim nosso caminho, nossa forma de caminhar. Então, converse com Deus, faça uma oração agora, assim que a pílula terminar, né? Pergunte para o seu amigo espiritual onde eu posso melhorar. Quais são os pontos práticos que eu preciso começar a resolver agora? Que eu não vou postergar para segunda-feira, vou começar a agir agora.
vou aproveitar, não é, esse sábado maravilhoso com muita fé, para realmente começar a mudar a minha vida e dar o primeiro passo em direção a uma vida melhor. Porque quando a gente dá o primeiro passo, com certeza você vai ser levado ao segundo. E aí, dando o segundo, com certeza você vai chegar no terceiro. Em algum momento, você vai descobrir uma mudança maravilhosa que aconteceu na sua vida, porque você ousou fazer a sua parte. Vale muito, muito a pena. Tá bem? E por falar em primeiro, segundo e terceiro passos, que alegria! Estou gravando para vocês aqui, é madrugada ainda, né, na Alemanha. A gente está indo agora para uma outra cidade, saindo de Köln, indo para Colônia, para terminar, né, nossa jornada alemã, nessa primeira jornada aqui, com mais uma palestra para os nossos amigos queridos e reflexões importantes sobre cura e autocura. E eu só tenho a agradecer a vocês, né, que nos apoiaram nessa jornada aqui, divulgando as pílulas e fazendo chegar aos alemães, né, aos brasileiros aqui da região essa mensagem, os convites. Meus amigos, foram momentos incríveis. Nada do que eu fale, né, vai representar, a gente falava isso ontem aqui com os organizadores, os amigos queridos, né, a gente vive tantas experiências únicas que, infelizmente, só quem está ali vivendo é que vai entender o que significa, né? Mas a gente compartilha sim aqui na Pílula, porque eu sei que tem muitas pessoas que fazem parte dessa cadeia positiva do bem que vibram. E esse é o objetivo da Pílula. Muita gente acha que a Pílula do Evangelho é só para divulgar mensagens bonitas. Não, mensagem bonita você tem em algum livro. Basta você abrir e ler. Não é assim? Mensagens bonitas tem no YouTube, tem um monte de palestras maravilhosas, basta você ir lá, acessar e assistir. Não, a Pílula do Evangelho faz parte de um programa de crescimento espiritual. Muita gente não entendeu isso ainda, né? A Pílula do Evangelho é um passo de vários outros, do qual o tratamento espiritual é a parte mais importante, né? A promoção do Evangelho no lar é essencial para que a gente possa transformar a nossa maneira de viver. Então, estar aqui ou em qualquer outro lugar representa um crescimento desse programa de trabalho espiritual que toda a nossa equipe abraçou aqui na Terra. Não é? Então, cada conquista, sabe, cada coração que se ilumina, cada vida que se transforma, cada país que abre as portas que antes eram fechadas para receber o Evangelho, e principalmente a gente vê essa sementinha crescendo, nossa, isso traz uma alegria enorme. Não é? E mostra que aquele primeiro passo dado há anos atrás, com tanta insegurança, que levou o segundo ou terceiro, hoje virou uma caminhada linda de amor ao próximo, seguindo os exemplos de Jesus. Então, muito obrigado a você que compartilha sempre a pílula do nosso amado Evangelho, que julga cada vez menos e ama cada vez mais. Luz para você, para a sua vida, para tudo aquilo que você fizer, tá bom? Então fiquem com Deus. Como sempre, acabei de falar, obrigado, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Tenha um sábado maravilhoso, tome as decisões que você precisa tomar, tenha a vida linda que você pode e merece viver, ajude Deus a te ajudar fazendo a sua parte, e com certeza você não vai se arrepender. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve. Como a gente fala aqui na Alemanha, auf Wiedersehen.